Eu queria fazer uma reflexão com vocês, antes da gente entrar para o texto propriamente dito. Existe uma coisa que é muito difícil para nós, e eu creio que cada um de vocês já tenha passado por isso. Eu, por exemplo, já passei por diversas vezes, e digo para você que não é algo muito confortável, não é algo muito fácil de se fazer. Ele acaba se tornando um desafio. Existe uma coisa muito difícil para nós, quando nós somos convidados para participar de um casamento, ou de um aniversário, quem sabe de um parente, ou de um amigo, muito abastado, muito rico. E aí a gente se vê no desafio de encontrar o presente ideal para aquela pessoa que já tem tudo. Alguns dos irmãos já passaram por uma situação semelhante? É algo muito difícil, não é mesmo, queridos? Encontrar o presente ideal para aquela pessoa que já tem tudo. Quem sabe seja por isso que o salmista, ele diz lá em Salmo 116, no verso 12, que eu posso retribuir, ou como eu posso retribuir ao Senhor, por toda a bondade para comigo. Como eu posso retribuir ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão. E aí a gente pode refletir de duas formas. Existe alguma coisa que eu possa dar, que eu possa entregar, que eu possa oferecer ao Senhor, em retribuição a tudo que o Senhor já fez por mim? Pensando no perdão do pecado, pensando na graça do Senhor, pensando na salvação, existe algo que eu possa entregar ao Senhor, que possa retribuir aquilo que Ele tem feito por mim? Por outro lado, e eu sei que algumas pessoas se pegam pensando também dessa forma, uma vez que não existe nada que possa se equiparar ao presente recebido, a graça do Senhor, as bênçãos que nós recebemos do Senhor, será que quer dizer que eu não preciso entregar nada para o Senhor, porque Ele já tem tudo? Será que eu não preciso entregar ao Senhor a minha oferta de gratidão, a minha oferta de amor? Pois bem, queridos, eu queria agora que os irmãos abram comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, os versículos de 1 até o versículo 4. Será que existe alguma coisa grande o bastante que eu possa entregar ao Senhor? Será que a minha oferta também ela é pequena, de tal modo que o Senhor não vai se agradar dela, vai agir com indiferença? O que eu posso entregar ao Senhor? Lucas 21, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre, colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Feche seus olhos, queridos. Vamos estar falando com o nosso Deus. Obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra. O privilégio que nós temos de poder meditar na Tua palavra, Senhor. Quando ainda temos liberdade, Senhor, para compartilhar da Tua palavra, liberdade, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. E nesse momento, ó Pai, quero Te pedir para que o Senhor venha iluminar as nossas mentes.
para que a gente possa ter a real compreensão da Tua Palavra, a compreensão mais correta da Tua Palavra, Senhor. Que possamos aprender com a Tua Palavra, Pai, como nos ofertar para o Senhor. Que possamos aprender com a Tua Palavra, Pai, aquilo que agrada ao Senhor, para que possamos viver, ó Pai, viver, Senhor, plenamente o Teu propósito em nossas vidas, Senhor. Para que possamos, ó Pai, fazer cumprir o Teu propósito também, por meio das nossas vidas, Senhor. Fala conosco, ó Pai, fale aos nossos corações, pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero confessar aos irmãos que essa é a primeira vez que eu prego em cima desse texto. Os irmãos que me conhecem sabem que até por medo de ser mal interpretado ou de ser comparado a outros segmentos religiosos que baseiam as suas mensagens, as suas pregações numa forma de quase que imposição dos frequentadores a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito de dinheiro. Por isso eu nunca falo, geralmente eu nunca toco nesse assunto. Os irmãos sabem que até no momento, e já viram que até no momento da oferta, a gente deixa as pessoas muito à vontade, e os membros também muito à vontade para isso. Porque conforme diz 2 Coríntios 9:6, Deus ama quem dá com alegria. Mas a oferta ao Senhor vai muito mais além do que um valor monetário. O que o Senhor requer de nós é muito além das nossas finanças. E aí a gente pode ver, queridos, até mesmo nesse exemplo dessa viúva pobre, a gente pode ver que nesse momento era a última semana de Jesus na terra. E Jesus nos ensinou por meio da ação daquela viúva pobre. Jesus estava no templo, estava na área designada, chamada Pátio das Mulheres, não porque ali só poderiam entrar mulheres, pelo contrário, porque ali era o limite que as mulheres poderiam avançar no templo. O templo era dividido em áreas. A primeira área era a área dos gentios, onde estavam os cambistas também. Se lembram que Jesus, momentos antes, ou pouco antes, ele entrou e viu os cambistas colocando ali, os mercadores vendendo animais para serem sacrificados, e Jesus, ele vira todas aquelas bancas, chicoteia os cambistas e diz que a casa do pai dele não era mercado, que a casa do pai dele não era comércio, que ali era um local santo. Pois bem, aquele era a primeira área, a área destinada também, o limite onde poderiam avançar os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas ultrapassando aquela área tinha o Pátio das Mulheres, e aquela área era a única área, ou seja, o limite da área que as mulheres poderiam avançar, as mulheres judias. Além daquela área tinha o Pátio dos Homens, que era o Pátio dos Judeus. E os judeus também só poderiam chegar àquela área porque depois tinha o santo, onde ficavam os sacerdotes, onde eram oferecidos holocaustos. E só então, depois daquilo ali, após o santo, tinha o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar uma vez ao ano. Aquela mulher, as mulheres não poderiam chegar até o santo, não poderiam chegar até a pátio dos homens, aquela área dos homens, elas poderiam chegar somente àquela área destinada para elas. E aquela mulher, queridos, contrapondo qualquer tipo de entendimento humano, ela faz uma coisa que chama a atenção de Jesus. Naquela parte, no Pátio das Mulheres, haviam 13 gasofilaços, ou melhor, 13 receptáculos em forma de chofar, em forma de uma trombeta, com as bocas bem largas, bem grandes, para que fossem depositados ali os dízimos e as ofertas das pessoas. E aqueles 13
receptáculos, eles davam numa caixinha. E ali chegavam homens e mulheres depositando os seus dízimos. E era um momento também não só de devoção, mas comumente utilizado para uma ostentação. Porque ao abrir as suas sacolas de moedas e lançar as suas moedas, elas tilindavam por aquele instrumento. E aí aquilo era motivo de orgulho, porque quanto mais barulho fizesse, mais dinheiro era colocado. Mas para Jesus, queridos, que estava ali, na última semana dele, de ministério terreno, era o final da terça-feira, início da quarta-feira, ou seja, após as 18 horas, o início de um novo dia para o judeu, o início de uma quarta-feira, muito próximo ao momento em que Jesus seria preso, seria entregue para ser morto, crucificado no nosso lugar. Jesus estava ensinando, aproveitando os últimos momentos dele para ensinar os seus discípulos. E então Jesus, ele observa aquela mulher, uma pobre viúva, colocar 2 pequenas ofertas. E Jesus, contrapondo qualquer entendimento humano, ele diz que a maior oferta daquele dia veio da pessoa mais improvável. Veio de uma mulher que naquela época não tinha o seu valor reconhecido naquela ocasião, naquela cultura. Veio de uma mulher que, por ser mulher, ela não tinha uma profissão. Veio de uma pessoa que, além de ser mulher, era uma viúva. Isso quer dizer que ela não tinha um marido que pudesse sustentá-la. E para piorar, veio de uma pessoa que era uma mulher, de não ter o reconhecimento naquela época. Além de ser viúva, de não possuir um marido que pudesse sustentá-la, era uma pessoa pobre. Isso quer dizer que ela não tinha uma herança, que o marido dela não havia deixado uma herança, que ela não tinha como prover o seu sustento. Uma mulher anônima, aparentemente sem conhecimento, sem conhecimento intelectual, sem bens. Uma mulher do meio das pessoas mais improváveis, que tem muito a nos ensinar. E nessa noite, queridos, nós gostaríamos de trazer algumas lições, refletir sobre algumas lições que podemos aprender com a oferta dessa mulher, dessa viúva pobre. A primeira lição, queridos, isso diz muito a respeito sobre como nós nos ofertamos e como nós nos entregamos e como nós servimos ao nosso Deus. Quer dizer que a nossa oferta deve ser um ato voluntário e um ato verdadeiro diante de Deus. A nossa oferta precisa ser voluntária e precisa ser verdadeira. Notem que no versículo 2, o Senhor Jesus, ele vê que aquela mulher, ela por livre e espontânea vontade, ela adentrou ao templo e depositou ali 2 pequenas moedas. Um ato voluntário, um ato verdadeiro. E o interessante é que aquela moeda não era uma moeda de muito valor. Para dizer a verdade, aquela moeda era a moeda de menor valor naquele lugar, naquela sociedade, naquele tempo. Eram 2 moedas de cobre, que o texto original vai chamar de lepta, que são 2 moedas de menor valor financeiro naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, um lepta, ele valia em torno de 1/16 de um denário. Um denário correspondia a um dia de salário de um trabalhador. E aí, para que a gente possa entender isso aí, em questão de valores, se a gente fosse fazer essa conversão para a nossa moeda nos dias de hoje, numa rápida conta, uma rápida matemática, hoje o nosso salário mínimo está
no valor de R$ 1.518, não é isso mesmo? Se a gente dividir isso por 30, a gente vai encontrar o valor de um dia de salário mínimo, que corresponde a R$ 50,60. Isso é o valor diário do nosso salário mínimo. Isso corresponderia ao valor de um denário daquela época. Porém, o lepta, ele corresponde a 1/16, ou seja, uma porção dentre 16 porções daquele denário. E isso aí, um lepta, corresponderia hoje, se a gente fosse dividir um dia de trabalho, R$ 50,60 em 16 partes, um lepta estaria valendo hoje R$ 3,16. Como eram 2 moedinhas, ela tinha ali depositado R$ 6,32. Era um valor, querido, tão pequeno, que não daria para comprar nem um lanche, quem sabe uma refeição. Mas sabe o que é interessante, queridos? É que aquele valor tão pequeno, que aquela oferta da viúva pobre, de longe, poderia ser vista por Jesus como uma oferta sem valor. A oferta da viúva pobre estava longe de ser vista por Jesus como uma oferta pobre, porque Jesus valorizou aquela oferta daquela mulher. Isso quer dizer, queridos, que Jesus, ele não olha a quantidade daquilo que nós ofertamos, mas ele sonda os nossos corações. Jesus não está interessado na quantidade daquilo que você deposita, ou daquilo que você faz por ele. Tem muita gente que acha, e aí saindo dessa questão financeira, partindo para o serviço, tem muita gente que acha que o ativismo vai ser aceito por Jesus, que o muito trabalhar é mais aceito por Jesus. O Senhor Jesus, ele não olha a quantidade daquilo que a gente entrega, mas ele sonda os nossos corações. Que adianta trabalhar de segunda a segunda para Jesus se os nossos corações estiverem longe da presença do Senhor? E tudo que nós nos propomos a entregar ao Senhor, a gente precisa entender que precisa ser voluntário. A gente precisa entender que precisa ser sincero. E a gente precisa entender que precisa ser verdadeiro. Isso seja em relação aos nossos dízimos, entendendo, como eu falei antes, 2 Coríntios 9:7 diz que não deve ser por imposição ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Deve ser sincero de coração. Quer seja também em relação à nossa adoração. João 4:24, Jesus, ele diz para a mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Precisa ser um ato sincero, precisa ser um ato verdadeiro. Isso também está relacionado ao nosso serviço ao Senhor, ao nosso servir. É um versículo, é uma parte muito conhecida por nós, e nós cantamos sobre isso no Salmo 100, no verso 2, que diz: servir ao Senhor com alegria. Prestai culto ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. A oferta que agrada a Deus, queridos, ela é feita com a motivação correta. E ela é feita com a intenção de honrar o nosso Deus. Não existe outra intenção que seja válida a não ser honrar o nosso Deus. E aquela viúva, naquele momento tinha em seu coração o desejo de honrar o Senhor. É interessante que provavelmente aquela viúva, ela não tivesse sido notada por mais ninguém. Uma pessoa, praticamente uma indigente,
Uma pessoa que não estava tão bem vestida assim, porque a Bíblia ela diz que ela da sua pobreza, ou seja, quando a Bíblia fala da sua pobreza, ela diz que ela é uma pessoa financeiramente miserável, financeiramente pobre, financeiramente sem recursos. Era uma pessoa que provavelmente teria adentrado por essas portas aqui, não tão bem vestido quanto cada um de nós, mas mal vestido. Quem sabe até se parecendo um morador em situação de rua. E ele chega aqui no momento da oferta, ele coloca 2 moedas, de repente de 5 centavos. Uma pessoa que provavelmente não teria sido percebida por muitos de nós. Mas aquela mulher, ela foi percebida por Jesus. Ou quem sabe aquela mulher, além de não ter sido percebida pelas pessoas que ali estavam, aquela mulher poderia muito bem ter sido alvo de chacota, ter sido alvo de escárnio, ou ter sido alvo de críticas, porque ela estava atrapalhando de repente outras pessoas a colocarem as suas fartas ofertas e assim servir de palco para o seu enaltecimento, porque aquelas grandes moedas iriam tilindar e fazer muito barulho. E aquela mulher estava atrapalhando de repente aquelas pessoas de chegarem e lançarem as suas fartas ofertas. Mas o Senhor Jesus, queridos, Ele não apenas viu aquela mulher. O Senhor Jesus, Ele avaliou a intenção do coração daquela mulher. Ele avaliou a intenção, aquilo que motivava aquela mulher. E o coração daquela mulher estava cheio de amor por Deus. O coração daquela mulher estava cheio de fé. O coração daquela mulher estava cheio de devoção. E aquele ato, queridos, aquele pequeno ato significava o culto daquela mulher. Para o Senhor não existe quantidade, mas existe qualidade. Para o Senhor não existe muitas coisas que possamos fazer, mas existe a intenção do nosso coração quando a gente faz algo para o Senhor. Existe qualidade naquilo que ofertamos ou naquilo que nós servimos, nas coisas em que nós servimos ao Senhor. E aquilo que você faz com a motivação correta, querido, aquilo que você faz com a intenção sincera, com a intenção verdadeira, o Senhor Ele observa, o Senhor Ele avalia, o Senhor Ele recebe, e não somente recebe, mas o Senhor também Ele aprova. Quando aquilo que nós fazemos para Deus é sincero, é verdadeiro, o Senhor Ele recebe e aprova. Em segundo lugar, queridos, a segunda lição que aquela mulher tem para nos ensinar é que a nossa oferta deve ser um culto. A nossa oferta, ela precisa ser uma adoração ao Senhor. Aquilo que nós fazemos precisa ser uma adoração ao Senhor. João 4 diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, o Senhor não está procurando adoradores que o adoram em alguns momentos. De repente, só durante o culto, no domingo à noite. E quando as luzes se apagam, quando as músicas cessam, a gente vai para casa e se esquece do Senhor. O Senhor não está procurando pessoas que o adorem somente quando outras pessoas estão vendo. E se a gente olhar para o texto, para o capítulo anterior, a gente estava lendo aqui o capítulo anterior desse nosso texto base, no finalzinho do capítulo anterior, e lá em Lucas 20, o Senhor Ele diz para os seus discípulos para tomarem cuidado com os escribas, tomarem cuidado com os doutores da lei. Nós temos aqui? Lucas 20. Cuidado com os mestres da lei, eles gostam de andar com roupas especiais. Eles amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. No versículo seguinte, devoram a casa das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior vigor. O Senhor Jesus, Ele não somente sonda os corações e aprova as ofertas, mesmo pequeninas, dadas de coração, como Ele também lhe reprova. Ele abomina aquelas pessoas que acham que por muito fazerem,
elas estão fazendo para Deus. E Jesus, ele, durante o ministério terreno dele, ele combateu, ele exortou, ele repreendeu essas pessoas. Pessoas que amavam ser reconhecidas, pessoas que, por serem doutores da lei, usavam de suas influências para pegar e explorarem viúvas, que eram uma dos três elementos da sociedade mais necessitados. Pessoas que usavam de longas orações para receberem mais dinheiro dessas pessoas, dessas viúvas. Doutores da lei, que em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Nesse momento Jesus não está falando de Satanás, não. E é um grande erro teológico a gente achar que Jesus está falando a respeito de Satanás. Porque se a gente pegar o capítulo anterior, na cura do cego, no tanque de Siloé, a gente vai entender que aquele cego, ele entra na sinagoga e ele é cobrado a dizer quem operou aquele milagre no dia de sábado. E ele recebe a maior punição que poderia existir naquela época, que era ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era como se hoje a gente tivesse o nosso CPF cancelado. Você sem o seu CPF, você não faz nada. Você não consegue um crédito, você não consegue exercer um comércio, você não consegue, de repente, comprar nem vender, porque você não é ninguém. Você não possui um cadastro de pessoa física. Você não é reconhecidamente vivo. E sabe o que significa aquela punição? Aquela pessoa estava declarada morta diante da sociedade judaica daquela época. Por isso Jesus falou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar porque ele estava roubando das pessoas mais necessitadas daquela época. Eles estavam explorando as pessoas mais necessitadas daquela época. Jesus, na visão de Lucas, Jesus tem um papel social importantíssimo. Jesus usa do Evangelho, dos relatos de Jesus sobre uma ótica social. E a nossa oferta, queridos, ela precisa ser um culto ao nosso Deus. A nossa oferta precisa ser sincera. Aquilo que a gente entrega para o Senhor, quer seja em relação às finanças, quer seja em adoração, quer seja no nosso trabalho, precisa ser um culto ao nosso Deus. Porque acima de todas as coisas, nós precisamos estabelecer o nosso Deus como prioridade em nossa vida. Precisa ser prioridade na nossa vida. No versículo 4, Jesus vai dizer que todas aquelas pessoas que entraram ali, elas as entregaram daquilo que sobrava delas. Entregavam as sobras do seu dinheiro. Mas ao contrário, aquela mulher, conforme diz o final do versículo 4, ela deu tudo o que possuía para ela viver. Enquanto a maioria oferecia ao Senhor daquilo que sobrava, enquanto a maioria oferecia ao Senhor aquilo que não necessitava, aquela mulher oferecia para Deus o seu melhor. Aquela mulher oferecia ao Senhor o seu tudo. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma entrega total. Deus espera de nós uma entrega irrestrita, sem limite. Deus espera de nós uma entrega que seja uma entrega sacrificial. Uma entrega com preço de renúncia. Essa noite a gente está celebrando a ceia do Senhor. E nós, como bons batistas, nós temos a ceia do Senhor como um ato memorial e simbólico. Não é um sacramento para a gente, mas é um ato memorial e um ato simbólico. Que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, entregando o seu corpo, simbolizado pelo pão, entregando o seu sangue, derramando o seu sangue na cruz, simbolizado pelo vinho ou pelo suco de uva que nós temos aqui. Mas foi uma entrega sacrificial. E a entrega de Jesus, ela não foi uma entrega parcial. Jesus não parou, como no início do texto lá de Filipenses 2, que diz que ele esvaziou-se de si mesmo e desceu do céu, tomando a forma de um homem.
O sacrifício de Jesus não parou nesse período de humilhação, porque a gente pode dividir o ministério terreno de Jesus em duas fases, em duas etapas, em dois períodos, da humilhação e da exaltação. Da humilhação que vai desde a descida da encarnação de Jesus, onde Deus, por amor à humanidade, se faz homem e habita entre nós. E essa fase de humilhação vai até a morte de cruz, e então vem a fase de exaltação de Jesus, que vai desde a ressurreição até a sua ascensão aos céus. Jesus não para o seu ato sacrificial apenas vindo. Jesus não para o seu ato sacrificial apenas caminhando entre nós, vivendo entre nós por 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas. Jesus não para o seu ato sacrificial se entregando para ser preso e humilhado. Jesus não para o seu ato sacrificial quando ele começa a ser torturado, açoitado, esbofeteado, socado, quando ele recebe uma coroa de espinhos. Jesus não para o seu ato sacrificial quando ele é pregado, no momento em que ele é pregado na cruz, mas ele se entrega de forma total e restrita pelo perdão dos nossos pecados, morrendo por mim e por você, conforme diz a palavra do Senhor, que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, e ele morreu na cruz por cada um de nós. O sacrifício de Jesus, queridos, ele foi 100%, e Jesus se entregou 100% para pagar o preço do nosso pecado. E da mesma forma, querido, do mesmo modo, ele espera de nós nada menos do que os nossos 100%. Nada menos do que os nossos 100% em todas as áreas de nossa vida. Tem gente que diz que se entrega para o Senhor Jesus, tem gente que diz que ama o Senhor, tem gente que diz que entregou o seu coração para Jesus. Mas eu já falei aqui uma outra vez, mas existe uma areazinha, como se fosse um quartinho escondido, uma área da vida daquela pessoa que é trancada, e essa pessoa não entrega a chave para Jesus. O Jesus espera de nós uma entrega 100%, porque Ele se entregou 100% para pagar o preço dos nossos pecados. Uma entrega 100% e uma entrega sacrificial. Gênesis 4, os 5 primeiros versículos de Gênesis 4, a Bíblia ela relata, ela narra o evento em que Abraão ele ofereceu o seu filho Isaac, o seu único filho, ou melhor, Gênesis 4 vai falar sobre Caim e Abel, das ofertas de Caim e Abel. Quando começa dizendo que Adão teve relações com Eva, e dali eles geraram Caim, depois geraram Abel, e vai dizer que Caim se tornou um agricultor, e Abel se tornou pastor de ovelhas. E diz mais a palavra do Senhor, depois passados dias, ambos ofereceram ao Senhor, ambos entregaram as suas ofertas ao Senhor, e o Senhor ele recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim, porque Abel havia entregado, conforme diz a palavra do Senhor no versículo 4 de Gênesis 4, porque Abel trouxe partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia não diz isso claramente, mas se Abel entrega o seu melhor para o Senhor e é aceito pelo Senhor, provavelmente, muito provavelmente, sem medo de errar, Caim não havia entregado o seu melhor para o Senhor, não havia entregado as primícias para o Senhor. Primícia quer dizer as primeiras coisas. Abel entregou da gordura, das partes gordas, das primeiras ovelhas, ou seja, das primícias dele. Caim não tinha entregado da primeira colheita, das primícias dele. E o Senhor espera de nós, querido, uma entrega voluntária. O Senhor espera de nós a entrega das nossas primícias, ou seja, do nosso melhor, da nossa prioridade, daquilo que nós temos em primeiro lugar para o Senhor. Deus espera o melhor de nós, as nossas primícias do nosso tempo. Quanto tempo nós temos dedicado para o Senhor? Ou será que nós entregamos para o Senhor apenas aquilo que nos sobra do tempo?
O Senhor espera de nós a primícia também das nossas finanças, sim, como forma de agradecimento, porque dízimo é a ordenança do Senhor. O Senhor espera de nós também as primícias dos nossos talentos. Deus oferece para cada um, ou melhor, distribui para cada um talentos. E não existem pessoas que não possuem talentos. E será que nós temos oferecido, entregado ao Senhor as primícias dos nossos talentos? Utilizado a primícia dos nossos talentos, daquilo que nós sabemos fazer, como oferta ao Senhor? Deus espera de nós a primícia da nossa vida, o lugar de prioridade na nossa vida, o primeiro lugar, o pódio da nossa vida. E o Senhor, Ele não negocia outro lugar, de modo que se você colocar qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, no mesmo lugar do Senhor, ali já configura uma idolatria, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Mas por vezes existem pessoas que tentam justificar, ou se desculpar, dizendo que, com as desculpas mais variadas possíveis, dizendo: ah, pastor, na igreja tem tanta gente, não vai precisar de mim. Ah, pastor, infelizmente eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada, passo a semana inteira fazendo isso, aquilo outro, a minha agenda é cheia, e eu não consigo tempo, gostaria de ter tempo, mas não tenho tempo. Ou até falo assim: ah, pastor, eu gostaria muito de servir, mas eu não sei fazer. Tem pessoas que sabem mais do que eu, e eu vou deixar essas pessoas fazerem, porque o que eu sei fazer é tão pouquinho. Se a gente comparar com a oferta daquela viúva, aquela viúva poderia dar exatamente essas justificativas. Ah, Senhor, eu não vou entregar essas 2 moedinhas, porque o pessoal coloca tanta coisa ali. Isso não é o bastante. Isso não vai ser nem visto pelo Senhor. Ah, Senhor, eu preciso me sustentar, eu não tenho tempo para ir lá no templo oferecer a minha oferta ao Senhor, porque eu preciso correr atrás da minha refeição, do meu sustento diário. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Quantas vezes a gente tem se portado assim? E a gente precisa aprender com aquela viúva pobre. Sabe o que John Charles Riley, que foi um pastor, um escritor do século XIX, ele falou? Certa vez ele disse, em um dos seus livros, que Jesus, ele não leva em conta o total das ofertas que os homens dão, mas ele considera o grau de renúncia pessoal que está envolvido na contribuição ofertada. Para o Senhor, a renúncia pessoal vale mais do que a quantidade da oferta. E aí, a respeito disso, Hernandes Dias Lopes, ele disse que a questão não é o quanto nós damos, mas a questão é o quanto nós retemos, quanto nós deixamos de entregar ao Senhor. A questão não é a proporção, mas não é a porção, mas a questão é a proporção que nós entregamos ao Senhor. Qual porcentagem da nossa vida nós temos entregado ao nosso Deus? Qual porcentagem daquilo que nós somos, nós temos realmente dedicado ao nosso Senhor, dedicado em servir, em agradar ao nosso Deus? E caminhando para o fim, queridos, aprendendo com a oferta daquela viúva, a nossa oferta deve ser um ato de fé. A nossa oferta precisa ser sincera, precisa ser verdadeira. A nossa oferta precisa ser um culto ao Senhor. E a nossa oferta também precisa ser um ato de fé. Ao entregar não somente o seu melhor, mas ao entregar o seu tudo, tudo que aquela mulher possuía, aquela mulher, ela expressou a sua dependência do Senhor. Ela expressou a sua confiança no Senhor. A confiança na suficiência do Senhor para a vida daquela mulher.
Hoje nós estamos comemorando, 7 de setembro, nós estamos comemorando o quê? A independência do Brasil. Mas acima da independência da nossa nação, a gente precisa comemorar, lembrar, celebrar todos os dias a nossa dependência do nosso Deus. Precisamos celebrar a dependência do nosso Deus. Aquela viúva entregou o que humanamente simbolizava o seu sustento, porque ela tinha plena certeza que o verdadeiro sustento vinha do Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos falando aqui, e a gente está estudando o livro de Provérbios, né? E a gente estava lendo em um dos textos dizendo que o Senhor Ele dá a provisão para os seus filhos. E aí a gente estava lembrando de um texto paralelo que diz que nunca vi um justo negar a sua fé, e nem a sua descendência mendigar o pão. É o Senhor que nos proporciona o nosso sustento. É o Senhor que nos dá aquilo que nós realmente necessitamos. E eu tenho ensinado para essa igreja que nós precisamos ter o Senhor Jesus como nosso pastor, porque existe uma promessa na Bíblia, que se Ele for o nosso pastor, nós de nada sentiremos falta. E aí muitos podem interpretar mal, quer dizer que eu vou ter tudo, que eu nunca vou passar dificuldade. Não. Filipenses 4, Paulo começa a dizer assim, que eu sei viver com muito, sei viver com pouco, sei viver com fartura, sei viver com escassez, sei viver farto, abastecido, sei também viver passando fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquela mulher, ela entregou o seu tudo porque ela sabia que ela podia todas as coisas naquele que fortalecia ela. Não era garantia de isenção de problemas. Ali ela não estava barganhando com Deus, entregando 2 moedinhas, esperando receber um denário. Ali ela não estava esperando sair dali e ser recompensada pelo Senhor, pelo belo ato de generosidade para com Deus. Não. Aquela mulher estava ali depositando, expressando um ato de fé, dizendo que o Senhor era o seu tudo. Mesmo que ela viesse a morrer de fome, o Senhor era o seu tudo. E o que nós temos expressado para o Senhor quando entregamos a Ele o nosso culto? Quando dizemos que dedicamos a Ele a nossa vida? Quando nós servimos o Senhor, não somente por meio de ofertas, mas com nossas vidas, o nosso talento e aquilo que nós fomos chamados para fazer? O que será que aquilo que nós estamos fazendo tem expressado diante de Deus? Será que a nossa declaração tem sido recebida como verdadeira ou como falsa diante do trono de Deus? Será que nós temos sido verdadeiros diante de Deus, que sonda os nossos corações, que nos conhece conforme diz Salmo 139? Será que nós temos sido verdadeiros ou falsos diante de Deus? Agora sim, de Abraão, que está em Gênesis 22, Abraão também entregou a sua oferta sacrificial ao Senhor, quando o Senhor requereu de Abraão que oferecesse o seu filho Isaque em holocausto ao Senhor. O holocausto é uma oferta totalmente queimada, oferecida ao nosso Deus. E então Abraão ele vai e segue até o Monte Moriá, um monte lá na região de Moriá, e ele sobe, e ali ele deita o seu filho, e quando está prestes a entregar o seu filho em holocausto, em oferta ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, o Senhor interrompe Abraão, e então oferece um cordeiro, outras versões vai dizer que é um carneiro, e ali aquela oferta, aquele sacrifício é substituída por um sacrifício de um carneiro, que nada mais é do que uma tipificação, uma tipografia, ou seja, um ato que acontece no Antigo Testamento, que expressa uma revelação de algo que vai acontecer no Novo Testamento, uma tipografia do sacrifício de Jesus na cruz, aquilo que nós estamos celebrando hoje. Mas Abraão estava disposto a entregar o seu filho como sacrifício, e por isso lá em Hebreus 11, nos versículos 17 e 18, lá naquela
parte que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus, ele diz que pela fé, Abraão, quando ofereceu Isaque, ou Abraão ofereceu Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sabendo, ou melhor, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. A nossa oferta precisa ser uma oferta sacrificial e uma oferta de fé. Abraão estava disposto a sacrificar aquilo que tinha de mais valioso para o Senhor. E o que nós estamos dispostos a sacrificar? A renunciar em nós mesmos para oferecermos ao Senhor, para nos oferecermos ao Senhor, para oferecermos algo que venha agradar o nosso Deus. Outra expressão que nós podemos encontrar está lá em João 6, quando acontece o evento da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que Jesus operou o seu milagre, o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, por meio da oferta de um menino. E aqueles 5 pães e 2 peixes, embora sendo tão pouco para alimentar uma multidão de 5.000 homens, que eram contabilizados, fora mulheres e crianças, para alimentar aquela multidão, embora aquilo fosse tão pouco, representava o tudo daquele menino. E Jesus, ele operou o seu milagre por meio daquela oferta. E aí muitas vezes a gente acaba pensando, eu sei tão pouco. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei cantar. Ah, mas eu não sei tocar. Ah, mas aquilo que eu faço é tão pouco. Ah, mas a única coisa que eu sei fazer é varrer. A única coisa que eu sei fazer é receber uma pessoa. Não existe ministério grande e ministério pequeno. O que existe são grandes ou pequenas pessoas que exercem o seu ministério. E quem sabe o que Deus está esperando de você é o seu tudo. São os seus 5 pães, os seus 2 peixes, para que Ele possa operar o seu milagre, a se alimentar uma multidão que está em volta da nossa igreja. Quem sabe o que Deus esteja esperando nessa noite é aquilo que para nós pode parecer tão pouco, e às vezes para nós parece muito pouco, e parece insignificante, mas é exatamente aquilo que Deus espera receber para poder operar o seu milagre. Deus não espera grandes homens, os homens mais capacitados. Isso não é versículo bíblico não, tá, queridos? Quando diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Isso não é versículo bíblico. Mas bem que poderia ser, né? Porque é tão lindo e diz uma verdade tão grande. Em outras palavras, se a gente for ver as pessoas que Deus chama, realmente Ele capacita as pessoas que Ele chama. O pequeno Samuel, ainda uma criança capacitada pelo Senhor. Tantos improváveis e improváveis que foram capacitados pelo Senhor para nos ensinar. Como aquela pobre viúva, aquela mulher pobre. E nesse momento, querido, eu queria encerrar trazendo a vocês aquela mesma pergunta do início. E uma outra pergunta. O que nós poderíamos oferecer ao Senhor? O que nós poderíamos oferecer ao Senhor? Por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Por todas as bênçãos. Por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E a segunda pergunta é: o que o Senhor espera receber de nós? Como oferta de amor, como oferta de fidelidade e como oferta de gratidão. Que a gente possa ir para casa pensando nessas 2 perguntas. O que Deus espera de nós como oferta de amor, fidelidade e gratidão. Feche seus olhos, querido.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia como agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia a sermos verdadeiros cristãos. O Senhor nos ensina o exemplo de Jesus. E nele temos a nossa referência. E nele temos não só o nosso alvo, mas em quem nós nos espelharmos, porque ele é o nosso modelo. Obrigado, Senhor, porque até mesmo por meio das admoestações, o Senhor tem demonstrado o teu amor. Que a tua palavra mesmo, ela nos diz e ela nos ensina que o Pai, ele ama, ele corrige o filho que ama. Obrigado, Senhor. E que possamos, Senhor, ir para casa, ó Pai, possamos estar pensando, Senhor, meditando, ruminando, Senhor, aquilo que nós aprendemos nessa noite. Para que a gente possa, ao entregar o nosso melhor ao Senhor, para que a gente possa fazer isso da forma correta, com a intenção correta, com a motivação correta, na certeza de que o Senhor irá receber e aprovar aquilo que nós estamos entregando, entendendo que não é por quantidade, mas é por qualidade, não é por porção, mas é por proporção. Não é por valorização humana, mas é pela valorização do Senhor, segundo os padrões, segundo o valor do Senhor. Obrigado, Senhor. Que a tua igreja, a começar por mim, possa aprender essas preciosas lições, que um gesto tão pequeno de uma pobre viúva teve a nos ensinar nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.